Demitido, ao retornar de INSS, ao retornar de suas férias, ou pior, ao retornar de um atestado médico. É o teu caso? Fica comigo para você entender quais são os seus direitos. Eu sou a doutora Antônia Ximenes, advogada especialista quando o assunto é dispensa de empregado doente, quando o assunto, na verdade, é descarte desse empregado. Porque uma empresa que demite um empregado em tratamento, voltando de INSS, voltando de uma cirurgia, ainda tentando se restabelecer, a gente não pode chamar isso de demissão. Na verdade, isso é um descarte desse trabalhador. A verdade é essa. E eu faço isso há mais de 10 anos. Inclusive, escrevi, sou autora desse livro, Além do Limite, Dispensa de Empregado Doente. Aqui está a minha experiência de mais de 10 anos atendendo todos os dias empregados que foram dispensados doentes. Mas eu te pergunto, toda dispensa de empregado doente é ilegal? É discriminatória? Vamos entender isso comigo no dia de hoje. Não sai daqui, fica até o final para que você entenda os seus direitos e possa compartilhar com outros amigos que também precisam dessas informações. Já clica em me seguir para receber toda semana os nossos vídeos e garantir os seus direitos. Vamos lá. O que é dispensa discriminatória? O que a lei considera dispensa discriminatória? A súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho fala que quando a empresa demite um empregado com câncer, qualquer tipo de câncer, HIV, doenças psicológicas, ou seja, doenças emocionais, comprovadamente esse empregado em tratamento, a dispensa é discriminatória. Sim, a empresa vai precisar comprovar que não te demitiu em função do teu adoecimento. O ônus da prova, a obrigação de provar, vai para a empresa quando se trata de doenças graves. As doenças graves são as mais variadas, mas no meu trabalho eu sempre uso a listagem do imposto de renda. Na lei do imposto de renda tem uma lista de doenças que são isentas do imposto. Ora, se até o governo abre mão do imposto de renda de pessoas com doenças graves, então essa relação que lá consta HIV, cardiopatia grave, dá uma lidinha só para você entender melhor, mas toda doença grave impede o teu desligamento, impede a tua demissão. Mas é muito importante que você tenha em mãos laudos, exames, prontuários médicos, afastamentos, empregado quando é dispensado doente, e a gente vai tentar resgatar os teus direitos, inclusive resgatar o teu emprego na Justiça do Trabalho. A gente precisa comprovar o teu tratamento. E quem está doente, tem gente que chega aqui no escritório, doutora, eu fui dispensada doente, mas tem um laudo, um exame. Não, gente. Na verdade, isso é diagnóstico. Vou no médico e ele vai lá me dar um laudo pela primeira vez, ou vai pedir um exame para poder me diagnosticar. Isso não comprova que você foi dispensado doente. Se nós estamos doentes, se você foi dispensado doente e a empresa tem ciência disso, você já vem no tratamento. A gente precisa comprovar que antes de você ser demitido, já tem um histórico de laudos, exames, prescrições médicas que você tem. E a empresa tinha ciência. Você estava ali apresentando atestado médico, pedindo para sair mais cedo para ir numa consulta. Tem que ter um histórico antes da tua demissão. E pós-demissão, temos que comprovar que você permanece naquele tratamento. Então, é documentação médica que nós precisamos antes da demissão e pós-demissão. Se você tiver toda essa documentação e a empresa tinha ciência que você estava com uma doença grave, HIV, câncer, cardiopatia e tantas outras, todos os dias, infelizmente, a gente toma ciência de mais uma, a empresa não pode te demitir, desde que você comprove, com provas documentais robustas, eu vou repetir, histórico médico antes da demissão e após a demissão,
ok? Tomou nota disso? Agora vem comigo para que você entenda os seus direitos. Fui demitido doente. O último caso que eu li aqui do escritório semana passada sobre dispensa de empregado doente foi de um porteiro. Um porteiro com cardiopatia grave, trabalhava há mais de 10 anos no condomínio, adoeceu, se afastou, retornou de INSS. O INSS dá umas altas absurdas, que a gente já sabe. O INSS todos os dias coloca inúmeros empregados de alta, sem ele ter a menor capacidade de voltar a trabalhar, verdade é essa. E muitos voltam a trabalhar para quê? Para não ficar no limbo, sem receber do INSS e sem receber da empresa. Volta a trabalhar cheio de limitações, muitas vezes recorrendo lá no INSS para poder restabelecer o benefício, e a empresa, ao receber esse empregado que está retornando ainda cheio de sequelas, demite este empregado. Isso não pode. No caso desse porteiro, ele foi reintegrado e recebeu as remunerações dele desde a demissão até a data da reintegração dele. Como ele ainda estava com sequelas, quando ele foi reintegrado, em seguida ele foi afastado novamente pelo INSS, mas recebeu quase um ano de salários em dobro. Isso porque a Lei 9.029 de 95, uma lei antiga de 95, no seu artigo 4º, ela diz o seguinte: você que foi demitido doente pode requerer a sua reintegração, ou seja, você voltar à empresa, restabelecer o teu vínculo de emprego, os teus benefícios, em especial o plano de saúde tão necessário para esse momento. Você pode fazer esse pedido e, se o juiz deferir, se o juiz entender que você tem razão, vai mandar pagar todas as tuas remunerações desde a tua demissão até o dia que sair a decisão de reintegração em dobro. Isso está no artigo 4º, na Lei 9.029 de 95. Além disso, o empregado que comprova, de novo, precisamos de provas robustas de documentação médica. Se este é o teu caso, se você foi demitido doente, comprova, você tem provas robustas, antes e depois da tua demissão, provas médicas, você pode requerer tanto a tua reintegração, como você pode pedir uma indenização. Doutora Antônia, eu não quero mais voltar naquela empresa. Eu escuto muito isso aqui. Doutora, eu não quero voltar àquela empresa. Se é o teu caso, se você não deseja a reintegração, você pode pedir uma indenização também em dobro, referente a essas remunerações desde a tua demissão até o momento que um juiz declarar que a tua dispensa foi discriminatória. Exemplo, você ganha 3 mil, entra com uma ação, aquela ação leva 1 ano para sair uma sentença dizendo que foi discriminatória. Se você ganha 3 mil, 12 meses vai dar ali 36 mil. Você vai ganhar 36 mil dobrado, ou seja, vai receber 64 mil. Esse é o cálculo. Mas, de novo, a Lei 9.029 de 95, artigo 4º, ela é muito clara. O empregado é que decide. O empregado decide se vai pedir na ação para ser reintegrado ou se ele quer apenas a indenização. Agora, seja a reintegração ou seja a indenização, os salários, as remunerações devidas nesse período deverão ser pagos em dobro. Por que em dobro, doutora? É a penalidade que a empresa paga por demitir um empregado doente, por demitir um empregado com sequelas, por demitir, não, por descartar o empregado que precisa demais de amparo da empresa naquele momento e, na verdade, é deixado no limbo, em total descaso, em total falta de responsabilidade. Porque esses casos, quando chegam aqui no escritório, por exemplo, não é um cliente, não é um empregado que está na empresa 6 meses. É um empregado que está 5, 10 anos daquela empresa. Nunca teve problemas. Quando adoeceu, foi descartado. Isso é um crime, gente. Dispensa discriminatória é crime, é ilícito, é ilegal. E a Justiça do Trabalho, todos os dias, a gente vê decisões mandando reintegrar esses empregados ou pagar indenizações. Como dito, quem escolhe uma coisa ou outra é você, empregado. Está na lei, a escolha é sua. Eu quero ser reintegrado, eu quero restabelecer os meus benefícios, é esse o pedido. Não quero mais nada com aquela empresa que me adoeceu e que me descartou. Aí você só vai pedir a indenização em dobro. Agora, algo muito importante que eu quero chamar a atenção é que muitos empregados, inclusive colegas advogados, eu vejo cometendo esse erro de achar que só corre dispensa arbitrária, dispensa discriminatória
nos casos que o empregado possui uma doença do trabalho ou foi acidentado no trabalho. Não, gente. Meus amores, quando a gente fala de dispensa de empregado doente, de dispensa arbitrária discriminatória, a doença não precisa ter relação com o trabalho. Se tiver, será um agravante que o seu advogado vai trabalhar naquele processo. Mas para configurar uma dispensa arbitrária discriminatória, a doença não precisa ser do trabalho. Por exemplo, uma cardiopatia grave, ela não precisa ter origem no trabalho. O empregado que tem uma cardiopatia grave, ele não pode ser demitido. O empregado que precisa de afastamento previdenciário, ou seja, ele está incapacitado, tanto faz o problema de saúde dele. Então é um erro muito comum que eu vejo todos os dias nos tribunais, inclusive de colegas advogados, achando que o empregado só pode alegar dispensa discriminatória, dispensa arbitrária, se a doença que está te causando essa incapacidade estiver ligada ao trabalho. Então, muitos acham que se não for acidente de trabalho, se não for um adoecimento ocupacional, não pode pedir a sua reintegração, não pode informar o judiciário que você foi dispensado de forma arbitrária, discriminatória. Gente, isso é um erro. Ação de reintegração ou de indenização do empregado que foi demitido doente não precisa ter relação com o trabalho. A doença não precisa ter relação com o trabalho. Doutor, e se tiver relação com o trabalho? Agrava. A indenização por danos morais, por exemplo, pode ser muito maior. Mas ainda que a doença não seja do trabalho, ainda que a tua incapacidade não seja decorrente de um acidente, ainda assim, se você está doente, em tratamento, incapacitado, com sequelas e tem documentação médica robusta, que já estava em tratamento antes da demissão e permanece em tratamento após a demissão, você pode sim ter o seu emprego restabelecido ou ganhar uma indenização em dobro, além dos danos morais. Porque ninguém precisa ser advogado para entender que o empregado, quando é dispensado em pleno tratamento, a empresa deve pagar danos morais. Os danos morais são muito claros, não precisa ser advogado. Então, além da reintegração ou indenização, esse empregado vai ter direito a danos morais, gente. O empregado que ele é descartado no momento que ele mais precisa do plano de saúde, no momento que ele mais precisa dos benefícios da empresa, no momento que ele mais está gastando dinheiro com a sua saúde, no maior momento de vulnerabilidade desse empregado, de maior necessidade desse empregado, que às vezes serve àquela empresa por 5, 10, 12 anos. E agora que ficou doente, é tratado como um móvel velho, simplesmente sendo descartado. Não, gente. Isso gera danos morais, danos materiais, e você, empregado, se aconteceu isso com você, procure um advogado de sua confiança, porque você tem direitos, tanto no previdenciário, podendo ser afastado pelo INSS, como a empresa tem a obrigação de manter o seu vínculo de emprego até o restabelecimento da sua saúde. Só quero chamar a atenção mais uma vez para a documentação. Você precisa ter documentação médica. E documentação médica não é um laudo, não é uma prescrição médica. São laudos, exames de imagem, se for o caso, prescrições médicas, fisioterapia, se for o caso, se fez cirurgia prontuário. Organiza essa tua documentação e procura um especialista em dispensa discriminatória. Porque é isso que eu faço todos os dias há mais de 10 anos e eu amo ajudar esses trabalhadores. Daí nasceu o meu livro, Além do Limite. Por que Além do Limite o nome do seu livro, doutora? Porque o empregado que está sequelado, cheio de limitações, ele vive no além do limite. Ele não tem forças para nada, mas muitas vezes, por ser o provedor da sua casa, ele fica tentando todos os dias levar o pão para sua esposa, para os seus filhos, para o seu lar. É isso que você passa todos os dias, mesmo com dor. Posso te pedir para compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos teus grupos de WhatsApp? Vamos levar essa informação a todos que precisam, meus queridos. E se eu puder te ajudar, sempre vai ser um prazer. Aqui embaixo vai ficar todos os nossos contatos e o nosso escritório e a minha pessoa. O livro que pode te ajudar muito, estamos à tua disposição.
Até outro vídeo.